E aí, quinto ano? Tudo bem com vocês? Quinto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. Hashtag sextou, sextou com aula de história, sextou com o tio Lucas. E para a aula de hoje, pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de história lá na página 134, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os imigrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX e até a primeira metade do século XX. A gente vai falar um pouquinho sobre os italianos, sobre os portugueses e sobre os japoneses. Por isso que eu vou dividir essa aula em 3 partes. Primeiro eu vou falar do imigrante italiano, depois eu falo do imigrante português e depois do imigrante japonês. Beleza? Então a gente vai começar falando sobre os imigrantes italianos no Brasil. E antes da gente começar a nossa aula, é importante a gente localizar aonde que a Itália fica situada, né? Olha só, a Itália é um país lá do continente europeu, certo? Bom, desde 1850, principalmente devido ao movimento pela abolição da escravidão e a Lei Eusébio de Queiroz, fazendeiros do Oeste Paulista passaram a defender a contratação de trabalhadores assalariados para o cultivo do café. Foi nesse contexto que passaram a empregar a mão de obra de imigrantes italianos. Então a gente estudou, no bimestre passado, que em 1850 aconteceu a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravizados, Então ela proibia que escravos fossem trazidos do continente africano. Por conta disso, os escravos ficaram cada vez mais caros. Além disso, no século XIX também começou o movimento pela abolição da escravidão, o movimento abolicionista, onde várias pessoas defendiam o fim da escravidão e também defendiam a contratação de trabalhadores assalariados. Porém, esses trabalhadores assalariados não contavam escravos, e sim imigrantes, principalmente imigrantes europeus. No caso, que eles trabalhariam no cultivo do café. Então foi nesse contexto, que a partir de 1850, que os primeiros imigrantes italianos eles vão começar a sendo empregados aqui no Brasil. Durante o século XIX, muitos italianos deixaram seus lugares de origem por causa das péssimas condições de vida que enfrentavam, a falta de terras para o cultivo, a falta de emprego e a pobreza. Então esses motivos fizeram com que eles tivessem uma péssima condição de vida e eles acabaram tendo que deixar a Itália. Essa imagem mostra italianos aguardando o embarque para o Brasil no ano de 1910. Olha só, a gente pode ver praticamente uma família toda. Bom, os cafeicultores, diante dessa difícil situação, passaram a divulgar na Itália, por meio de anúncios, as oportunidades de emprego no Brasil. Eles se comprometiam a financiar a viagem e as primeiras despesas dos interessados em trabalhar nas fazendas de café. Na verdade, eles prometiam um atendimento que seria pago posteriormente pelos imigrantes. Então, olha só, os cafeicultores, eles estavam precisando de mão de obra naquele período, de pessoas para trabalhar nas suas lavouras de café. E eles vão começar a divulgar anúncios na Itália para as pessoas, dizendo que o Brasil está precisando de pessoas para trabalhar. Então eles vão começar a divulgar anúncios, com oportunidades de empregos. E aí esses cafeicultores, eles vão se comprometer, eles vão garantir para aqueles imigrantes que eles vão pagar a viagem e as primeiras despesas quando eles chegassem aqui no Brasil. E depois esses imigrantes pagariam o cafeicultor. Mas a gente vai ver que isso era uma grande cilada. Foi nesse contexto que muitos italianos vieram para o Brasil. Contudo, os primeiros anos foram difíceis para eles. Endividados já na chegada, muitos não recebiam por seu trabalho. Sem receber, tinham de emprestar mais dinheiro para alimentar-se e pagar o aluguel de sua moradia. Então, olha só, os cafeicultores, eles financiavam, eles pagavam essa viagem dos imigrantes italianos até o Brasil e também eles davam como se fosse um empréstimo para que eles pudessem se manter, logo quando eles chegassem. Porém,
E ele não dava esse dinheiro porque ele era bonzinho. Ele dava esse dinheiro e ficava como se fosse uma dívida, né? E para que esse imigrante, né, ele pagasse essa dívida, ele tinha que trabalhar cada vez mais. E ele acabava sempre tendo que pedir em dinheiro emprestado para ele pagar suas necessidades do dia a dia, como comprar alimentos ou pagar o seu aluguel. E isso acabava virando uma bola de neve e ele cada vez ficava mais endividado. Muitos dos grandes proprietários de terra deram aos primeiros imigrantes um tratamento muito parecido com o que dispensavam aos escravizados. A situação ficou tão séria que o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil. Então esse fato, né, dos cafeicultores estarem explorando esses imigrantes italianos fez com que a própria Itália, o próprio governo italiano, proibisse que esses imigrantes continuassem vindo para o Brasil da forma que eles estavam vindo, porque eles já chegavam endividados, chegavam aqui, eles tinham que pedir mais dinheiro emprestado e essa dívida ia aumentando cada vez mais. Chegou uma hora que eles estavam trabalhando na condição de praticamente um escravo. Bom, anos depois, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela imigração, garantindo as despesas de viagens, o acolhimento na chegada e a transferência dos imigrantes para as fazendas. Então, anos depois, o governo brasileiro, ele que vai assumir a responsabilidade desde a viagem, né, desde o momento que eles partem lá da Itália até chegar aqui no Brasil. Vão garantir as despesas da viagem, o acolhimento na hora que eles estão chegando, né, e toda essa transferência, né, deles até as fazendas produtoras de café. Além de trabalharem nas grandes propriedades de terra, os imigrantes italianos desenvolveram atividades urbanas. Alguns trabalhavam como operário nas fábricas, outros desenvolveram diversificados serviços no comércio de verduras, peixes, cereais, jornais, garrafas, ou como alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outros ofícios. Houve ainda aqueles que conseguiram montar suas próprias fábricas ou investiram na importação e exportação de diversos produtos, tendo papel importante no processo de industrialização do Brasil. Então, olha só, além de alguns imigrantes italianos irem trabalhar nas fazendas, né, produtoras de café, outros eles também passaram a trabalhar nos centros urbanos, como operários, ou alguns, né, conseguiram fundar as suas próprias fábricas, também trabalharam como artesãos, né, como alfaiates, sapateiros e por aí vai. Bom, após a gente ler esse textinho, a gente vai fazer a atividade 2. Primeiro, né, no exercício 1, a gente vai ler alguns relatos de filhos de imigrantes e em seguida a gente vai fazer o que se pede. A gente vai ver que tem 3 relatos de filhos de imigrante. Do senhor Amadeu, do senhor Ariosto e do senhor Antônio. Vocês vão ler esses relatos e depois vocês vão responder a letra A e a letra B. A letra A está perguntando o seguinte: que semelhanças podem ser observadas nos 3 relatos? Então, quais semelhanças que os 3 relatos eles possuem? Lá na letra B, com base nos relatos, responda: o trabalho realizado por aqueles imigrantes comprova que você estudou sobre a migração italiana. Explique com exemplos dos textos. Então, né, o trabalho, né, de acordo com esses relatos, o trabalho que era realizado pelos imigrantes comprova que a gente já estudou sobre a imigração italiana. Vocês vão explicar dando exemplos, né, dos textinhos, beleza? Depois, a número 2, a gente vai observar os quadrinhos a seguir. Então, olha só. Logo no primeiro quadrinho, a gente vê que tem uma família de italianos aqui, e aqui a gente vê 2 homens. E eles vão dizer o seguinte: bem, estou cobrando com juros as passagens, a estadia e a moradia. Aí o outro homem vai dizer: é isso aí. E aí o menininho da família italiana vai dizer: não vai dar certo.
Aí olha só, no próximo quadrinho a gente vai ver o pai, né, dessa família italiana com uma corrente parecendo um prisioneiro, né, amarrado na sua perna. E vai dizer o seguinte: sua ligação com o patrão se estendia na medida que era obrigado a comprar seus gêneros no armazém do patrão, que as colheitas também eram pesadas por empregados do patrão, que de quilo em quilo enchia o papo. Enfim, o pobre homem havia caído num conto do vigário. Então, olha só, tudo, né, que o homem, né, da família italiana fazia, estava tudo relacionado ao seu patrão, o patrão, né, o cafeicultor que deu um emprego para ele. Porém, está dizendo, né, que ele caiu no conto do vigário, que ele foi enganado pelo seu patrão. Depois, olha só a outra aqui no final. A situação tornou-se insustentável para ambos os lados. Houve evasão de colonos para cidades e os governos de alguns países europeus proíbem a imigração para o Brasil. E olha só que vai depois a família, né? Eles pegaram as coisas delas e estão falando: tchau, Palermo! Aí o menininho: eu sabia que não ia dar certo. Aí o patrão vai estar dizendo: gringo safado, baderneiro, né? Então olha só. Depois, aqui embaixo vai estar dizendo, né? Vai ter uma frase onde vai estar concluindo isso daí. Depois de tantos desaforos, surge o colonato, um sistema misto de pagamento e de renda. Um salário fixo pelo trabalho de um determinado número de cafeeiros e uma variável pela colheita e o direito de criação de animais dentro das propriedades. Além disso, a vinda de imigrantes passou a ser supervisionada pelo governo a partir de 1850, acentuando-se mais e mais a decadência do escravismo como instituição. Depois, né, após a gente ler esse trechinho, vocês vão grifar no texto os imigrantes italianos no Brasil, lá na página 134 e 135, os trechos que evidenciam os aspectos mostrados na história acima. Então, lá no textinho da página 134 e 135, vocês vão grifar, tá? As partes que falam dessa exploração dos cafeicultores em cima dos imigrantes italianos. Pessoal, esse vai ser a primeira parte da aula, vai ser o primeiro vídeo, tá? Eu volto daqui a pouquinho para a gente falar sobre a migração portuguesa para o Brasil, beleza? Espero que vocês tenham gostado e que principalmente vocês tenham compreendido esse assunto. Até daqui a pouco, bons estudos, tchau, tchau!